Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso videocast Viver Bem, da Unimed Metropolitana do Agreste. Já estamos aqui nos estúdios da Arapiraca Podcast e nós temos como convidada aqui para o episódio de hoje a doutora Maiara Maria Costa Mendes. Ela é médica gastroenterologista cooperada Unimed Metropolitana do Agreste. Vai trazer um tema aqui sobre a prevenção do câncer coloretal. Agora, neste mês de março, que nós estamos agora no Março Azul, não é isso, doutora Maiara? Seja bem-vinda aqui, muito obrigado pela sua presença. Olá, Marcelo, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com vocês para a gente poder compartilhar informações e diante desse mês tão maravilhoso para nós, tão esperado para nós gastroenterologistas, estar aqui podendo compartilhar informações e falar sobre a prevenção do câncer de intestino é uma honra para mim. A gente tem essa questão que a gente já sabe, no decorrer do ano, tem os meses ganharam cores, né? Dentro da Exato. medicina. Isso já para reforçar essa questão. Então, Março Azul, dedicado para essa questão do câncer de intestino, conhecido também como câncer coloretal. Queria que a doutora Maiara explicasse o que vem a ser esse problema do câncer coloretal. Então, a medicina acabou, a área de saúde como um todo, né? Acabou denominando meses para dar destaque a muitas patologias, a muitas doenças que merecem realmente esse enfoque a mais. E o câncer coloretal não ficou de fora disso. O Março Azul é o mês de conscientização e prevenção contra o câncer coloretal. E o que é o câncer coloretal? É o câncer do intestino grosso e do reto, que é a porção final do nosso intestino, certo? É o cólon e o reto. E por que esse câncer merece esse destaque? O que é que ele tem de especial em relação aos outros tipos de cânceres? Na verdade, Marcelo, o câncer coloretal é o segundo tipo mais comum de câncer do mundo, ficando atrás apenas do câncer de próstata nos homens e no câncer de mama nas mulheres. Então, por ser tão prevalente, é uma doença que precisa de uma atenção especial, que precisa de uma prevenção e de um rastreamento bem preciso para que a gente possa prevenir, diagnosticar precocemente e tratar para que as pessoas possam ter uma sobrevida bem prolongada. Então é algo que a gente pode dizer que se faz presente entre nós, né? E é preciso que as pessoas estejam atentas a essa questão de fazer esse acompanhamento, de que forma a gente, quando a gente fala de câncer de colo retal, de que forma a gente deve lidar nesse sentido para evitar, vamos dizer assim, não no sentido da prevenção, mas de que modo a gente identifica esse problema, como se chega a ele. Então, essa é uma forma que, graças a Deus, está sendo cada vez mais difundida, mas a gente precisa difundir cada vez mais. Porque todo homem sabe que a partir dos seus 40, 45 anos, vai precisar procurar um proctologista para fazer o exame urológico, para fazer o PSA, para avaliação da próstata. A mulher sabe da importância da mamografia, mas poucas pessoas ainda sabem que todos nós, independente de sexo, independente de apresentar qualquer sintoma, todos nós, a partir dos 45 a 50 anos, precisamos realizar uma colonoscopia. E o que é a colonoscopia? A colonoscopia é o exame padrão ouro para o diagnóstico de lesões precoces, de lesões pré-malignas, lesões que podem se tornar um câncer, mas que ainda não são um câncer e que são passíveis de ser resolvidas ali mesmo durante aquele exame. Então, é um exame relativamente simples, indolor, tá? E as pessoas precisam tirar o estigma que foi criado em relação a esse exame. E com um exame com alto potencial de prevenir o desenvolvimento do câncer. Quando a gente fala desse exame, que é o exame principal, que é o exame que deve ser feito, independente da pessoa ter sintoma nem nada, isso é um exame preventivo que a gente deve levar à nossa vida, né? A partir de determinada idade, dos Exatamente. 40 anos, a gente tem que estar fazendo.
Qual é a periodicidade desse exame? Como ele se dá nesse sentido? A pessoa vai lá no consultório, faz o exame, tem algum preparativo antes? Como é que acontece a colonoscopia? Pergunta importante, Marcelo. A periodicidade da colonoscopia vai depender dos achados da primeira colonoscopia. Se você tiver uma colonoscopia normal, a próxima colonoscopia só precisa ser realizada entre 5 e 10 anos da primeira. Se a colonoscopia tiver alguma alteração, que as principais alterações que nós nos referimos são os pólipos, que são pequenas lesões que surgem no intestino a partir principalmente dessa idade de 45 a 50 anos, que são lesões benignas, mas com potencial de malignização e que podem ser retiradas pela colonoscopia. Então, se essas lesões forem detectadas, aí a periodicidade da colonoscopia vai depender de algumas características dessas lesões, mas varia entre 1 e 5 anos aproximadamente a periodicidade, tá? E aí você perguntou com relação à preparação. Então, a colonoscopia é um exame que tem como intuito avaliar o reto e todo o intestino grosso, tá? É um caminho longo aí a ser percorrido. E a gente sabe que o nosso intestino, ele é repleto de resíduos fecais, de fezes, tá? De todos os restos alimentares, de tudo que a gente se alimenta, vai sendo degradado, digerido para formar o bolo fecal. E aí, para a gente avaliar cuidadosamente o intestino, e esse é um dos critérios de qualidade da colonoscopia. Para a colonoscopia ser dita de boa qualidade, ela precisa estar com um preparo intestinal bem feito. Então, para que eu consiga avaliar bem o intestino precisa estar adequadamente limpo, tá? Precisa estar sem resíduos fecais, porque esses resíduos, eles ficam recobrindo a mucosa intestinal e podem muito bem recobrir uma lesão, esconder uma lesão que pode passar desapercebida no exame. Então, para realizar a colonoscopia, a gente faz um processo de limpeza intestinal. Esse processo de limpeza é feito, se inicia de 1 a 2 dias antes do exame, com uma dieta que é muito bem orientada no momento do agendamento do exame, que é uma dieta que a gente chama de dieta sem resíduos, que é uma dieta pobre em fibras. E aí o paciente vai receber as orientações do que deve comer nesses dias. E no dia anterior ao exame, começa a tomar medicações laxativas, que também são orientadas. E no dia do exame, algumas horas antes do exame, ele vai tomar um laxante de alta intensidade, tá? Que esse laxante só é vendido sob prescrição médica, então não é um laxante que você vai na farmácia e compra, é um laxante específico para os preparos de colonoscopia, tá? O que a gente usa mais comumente é o manitol, mas existem outros laxantes que também podem ser utilizados no preparo da colonoscopia. E aí esse laxante, que é um laxante osmótico, ele vai atuar degradando por completo os resíduos fecais. E aí quando a gente penetra no intestino através do canal anal, a mucosa no melhor dos mundos, né, idealmente vai estar completamente limpa e aí a gente consegue visualizar adequadamente todas as paredes intestinais. Quando a gente fala, a doutora Mayara já deixou claro que esse exame é indolor e quando a gente fala desse exame, a gente fala do uso de tecnologia. Nós temos hoje tecnologias avançadas que permitem que esse exame seja indolor e que ele tenha um resultado, vamos dizer, satisfatório para o que se é buscado. Importante você falar em tecnologia. Mais um critério de qualidade da colonoscopia. Por que eu tô falando de qualidade, Marcelo? Porque, assim, além da importância de realizar o exame, a gente precisa tomar muito cuidado de como e com quem esse exame foi realizado. Porque existe, e isso vem sendo estudado há muitos e muitos anos, alguns critérios que diz se aquela colonoscopia
foi realizada com uma boa qualidade ou não. Critérios que pertencem ao paciente, como o preparo intestinal, critérios que pertencem à aparelhagem, como a tecnologia. Então, o ideal é que você procure uma clínica, um estabelecimento que utilize aparelhos de alta definição para que as lesões pequenas consigam ser bem visualizadas, tá? E critérios relacionados ao profissional, a expertise do médico que está executando aquele procedimento. Então, procure saber sobre a especialização do médico que você está indo. Procure saber sobre a formação. Procure referências daquele profissional que você está buscando fazer a sua colonoscopia, para que você realize o seu exame com um profissional que realmente está bem capacitado para realizar aquele tipo de exame. Porque apesar de ser um exame indolor, não deixa de ser um procedimento invasivo, porque a gente vai percorrer o intestino por dentro. Então, é um exame minucioso. É preciso ter treinamento, é preciso ter expertise para isso. Então, não é simplesmente fazer a colonoscopia. A gente precisa tomar cuidado em tentar escolher cada vez melhor e fazer com que a colonoscopia seja cada vez melhor a sua qualidade. Doutora Mayara Mendes, quando fala sobre essa questão da colonoscopia, de se fazer o exame e da prevenção do câncer de intestino, que depende do gênero, depende do sexo. Então não existem fatores. Então, assim, a idade é que dita, vamos dizer assim, chegou a determinada idade, a gente tem que começar a fazer esse exame e ter essa atenção. Então, não tem questão relacionada. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser indistintamente. É preciso que se faça o exame. É preciso que se faça o exame, independente de outras características. Inclusive, se a pessoa tiver histórico na família de câncer de intestino, de parentes de primeiro e segundo grau, pode ser preciso iniciar esse exame antes dos 45 anos. Independente das características, é preciso fazer o exame. A gente fala muito com relação à idade, que a idade é o principal fator de risco para o surgimento do câncer. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer ao longo da nossa vida para evitar o surgimento do câncer de intestino, assim como vários outros cânceres têm formas de serem prevenidos. Por exemplo, uma das formas de prevenir o câncer de pulmão é não fumando. Então, assim, a gente sabe que são fatores de risco para desenvolver câncer de intestino: obesidade, consumo excessivo de carnes ultraprocessadas, sedentarismo. Tudo isso são fatores que podem aumentar o risco de você vir a desenvolver câncer de intestino. Então, assim, ao longo da sua vida, se proteja, se previna, mantenha uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade. Esse é o termo que eu mais gosto de usar para os meus pacientes. As pessoas dizem: doutora, o que é que eu devo comer? Comida de verdade, comida. Vamos descascar mais e desembalar menos, sabe? Vamos comer macaxeira, vamos comer inhame, vamos comer as comidas que vêm da terra e muito menos do que vem da prateleira de supermercado. E isso já protege a gente de inúmeras doenças, tá? Então, vamos comer mais saudável, praticar exercícios físicos, tentar manter um peso balanceado, comer o mínimo de ultraprocessados. Isso já protege contra o câncer de intestino. E a partir da idade que o risco aumenta, independente de outros fatores, aí a gente vai otimizar a prevenção com rastreamento através da colonoscopia. Através do exame. Exato. Pois bem, já está dito aqui, né? A prevenção é o importante, né? A gente ter uma vida saudável o mais possível. Exatamente. Se há algum fator, a pessoa que ela é diagnosticada ou
antes de ser diagnosticado, é possível identificar a pessoa que ela tem. Há fatores que o corpo vai indicar que ele está tendo algum problema ali no intestino grosso, que ele está se encaminhando para ter um problema mais sério que é preciso cuidar. O que é que pode dizer sobre isso? Sim, Marcelo. O câncer de intestino, ele, nas fases iniciais, normalmente é assintomático. Por isso a importância do rastreamento. Mas ele pode dar alguns sinais, que inclusive a gente chama sinais de alarme. Que sinais são esses? Sangramento retal, tá? Perda de peso, alteração do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que sempre teve um hábito intestinal regular e de repente surgiu uma prisão de ventre que nunca tinha ocorrido, tá? Então, esses são sinais que ligam um alerta e que devem direcionar para uma investigação, tá? Emagrecimento sem não intencional, sangramento, anemia sem explicação, dor abdominal persistente pode ser um sinal, tá? E alteração do hábito intestinal. Esses são os principais sinais de alarme que a gente precisa se atentar. Uma vez identificado, a pessoa identificou, foi identificado lá que está com câncer de intestino, câncer coloretal. E aí, qual é o procedimento a partir daí que é identificado, o que deve ser feito e qual é a taxa nesse sentido de recuperação de uma pessoa que identifica? O que acontece depois na vida da pessoa que é identificado que ela está com câncer de intestino? Então, Marcelo, tudo depende do estágio em que a doença é diagnosticada, tá? Quando a gente diagnostica, a gente faz uma estratificação daquele paciente. De que maneira? A gente vai avaliar o grau de invasão local daquela lesão, o grau que aquela lesão penetra no intestino, o grau que aquela lesão invade os linfonodos, que são pequenos glândulos que a gente tem espalhados por todo o corpo, e se tem células de câncer em outros órgãos, que é o que nós chamamos de metástase, tá? Então, a partir dessa estratificação de risco é que vai ser definido o tratamento. Nos estágios iniciais do câncer, mesmo quando já é câncer, ele pode ser resolvido pela própria colonoscopia. Se for uma lesão superficial, ainda que já tenha células neoplásicas malignas, ele pode ser resolvido pela própria colonoscopia. Quando isso não acontece, quando ele já está em estágios mais avançados, aí normalmente será necessário se recorrer à cirurgia, com quimioterapia e algumas vezes radioterapia associado para poder ter um controle melhor dali da doença localmente e sistemicamente. Pela sua experiência, doutora Maiara, no consultório, as pessoas elas estão cientes dessa questão, elas procuram o seu consultório para fazer a colonoscopia, como se dá? E também a incidência do que é identificado aqui para a nossa região, no seu consultório, é uma incidência grande, uma incidência pequena? Como é que se dá essa questão? A gente já sabe que o caminho é a prevenção e fazer os exames preventivos para se evitar, né? Como é essa questão no seu consultório? Então, para nossa felicidade, eu acho que também isso é um advento do próprio Março Azul, que vem já há alguns anos aí instalado e através da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a gente vem trabalhando fortemente nessa questão da necessidade da prevenção, vem aumentado cada vez mais a procura e a conscientização da população com relação a isso. Então, eu tenho recebido muitos pacientes voluntariamente para realizar o exame. Inclusive, o Março Azul tem servido muito para conscientização da população médica, de outros colegas médicos, para encaminhar os pacientes, os seus próprios pacientes que são acompanhados por outras patologias, para encaminhá-los para dizer, ó, já está na hora da sua colonoscopia, vá lá fazer o seu rastreamento. Então, isso tem aumentado
nos últimos anos, para nossa felicidade. Que bom, né? Com relação à incidência, a incidência vem aumentando ao longo dos anos. A gente não pode mentir, não pode esconder isso da população. Inclusive, pelos últimos dados do Instituto Nacional do Câncer do nosso país, a gente espera mais de 40 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil só no ano de 2024, tá? Então, assim, tem surgido muitos novos casos em pacientes jovens, inclusive. Na verdade, a gente já teve recentemente vários casos de celebridades que foram diagnosticadas e que ganhou-se notoriedade pela própria fama dessas pessoas, realmente, como é o caso da Preta Gil, como é o caso do Pelé, que infelizmente veio a óbito por conta dessa patologia. Então, é uma doença que vem aumentando a sua incidência. Provavelmente pelos maus hábitos alimentares, pelos maus hábitos de vida, tá? Então, isso reforça aquilo que a gente já conversou, a importância da gente se cuidar, comer bem, praticar exercícios físicos para poder prevenir, Fazer a prevenção. fazer a prevenção. São esses aliados que nós temos, né? Os bons profissionais à disposição para a gente cuidar da nossa saúde, os exames que são ofertados, isso está permitindo com que a gente viva mais, tenha mais Sim. qualidade de vida e viva mais. A gente não pode abrir mão dessas questões, né? Exatamente. Tem muita gente que diz assim, que não vou não fazer exame, porque quem procura acha. Sim, mas é mesmo para achar. É para achar aquilo que a gente pode resolver enquanto dá para resolver, antes que se torne algo sem resolução. Então, a intenção dos exames de rastreamento é exatamente essa: é encontrar lesões que são passíveis de resolução, de ressecção, antes que se torne um câncer avançado. Porque um câncer avançado é uma doença que tem uma taxa de cura bem menor e um tratamento muito mais agressivo. Uma lesão precoce ou uma lesão pré-neoplásica, ela é muito mais fácil de ser resolvida, com uma taxa de sobrevida muito maior. Então, a intenção é exatamente essa, é achar mesmo. Então, quem procura acha, ótimo, e é para achar. A intenção é exatamente essa. E melhor ainda é ter esse cuidado com a prevenção e estar sempre se prevenindo e sabendo que vai estar com a saúde em ordem. Em dia, Em exatamente. dias. Doutora Mayara Mendes, o seu consultório fica aqui na cidade de Arapiraca, não é isso? Na rua Isso, Esperdião Rodrigues, no Centro Médico Santa Fé. O número é perfeitamente. 103, aqui no centro de Arapiraca. Isso, aqui mesmo no centro. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo telefone, o 99318 9318 8282. Isso, Não é isso? exatamente. 993188282. Vamos reforçar a campanha do Março Azul. Vamos reforçar, gente. Esse é um mês super importante para gastroenterologia, para coloproctologia e para endoscopia digestiva como um todo. Então, o Março Azul é um mês de prevenção e conscientização contra o câncer coloretal, contra o câncer de intestino. Então, vamos prevenir. E a melhor forma de prevenir é fazendo a colonoscopia no momento certo, no momento ideal. E qual é esse momento? Para a população geral, a partir dos 45 e 50 anos, independente de qualquer sintoma, independente de sexo. E para aquelas pessoas que têm casos de câncer de intestino na família, pode ser necessário começar antes. Então, se você tem caso na família, procure um especialista para poder ser avaliado individualmente. Quando a gente fala desse exame da colonoscopia, que a doutora Mayara já falou que é um exame que é relativamente simples, que é Sim. usado de tecnologia. O paciente foi lá, fez o exame, depois do exame, pouco tempo, ele já está normal. Vida normal. Pode seguir o cotidiano A dele gente do dia normal. falou muito do preparo, deixa eu falar um pouquinho da realização do exame em si.
O exame é feito sobre uma sedação, tá? É uma sedação profunda e que um paciente dorme, não sente, não é uma anestesia geral. É a dúvida de muitos pacientes, doutor, é anestesia geral? Não, não é uma anestesia geral, tá? É uma sedação em que o paciente vai dormir, vai ser retirado todo o limiar de dor, então o paciente não vai sentir dor. O exame é feito durante esse sono profundo, o paciente não sente absolutamente nada. A sedação é feita apenas durante a realização do exame, com drogas de curta duração. Então, poucos minutos depois do exame, 30, 40 minutos no máximo depois do exame, o paciente já está recuperado, pronto para ir para casa, seguindo sua vida normal e sua alimentação normal. As únicas restrições que a gente pede para o dia do exame é não dirigir, não realizar atividades que demandem concentração. Porque, como a gente usa a sedação, são drogas que podem causar algum grau de amnésia curta naquelas primeiras horas ali depois do exame. Fora isso, nenhuma outra restrição. Comer normal, andar normal, fazer todas as suas atividades normais naquele dia. Não vai trabalhar porque você passou por um preparo e tudo mais, foi sedado, então todo paciente que precisar vai receber um atestado médico que não vai trabalhar naquele dia, mas no outro dia você está 100% pronto para realizar qualquer atividade, a menos que tenha algum procedimento durante a colonoscopia, se for retirada alguma lesão ou realizada alguma outra terapêutica que precise de alguma orientação a mais, aí o profissional que realizou vai dar alguma orientação a mais que seja necessário. Mas, no geral, no exame de rastreamento, é super tranquilo. Nada melhor do que se sair do consultório realizado, porque saí, fiz o exame, estou cuidando da minha saúde, estou com minha saúde em dias. Melhor coisa é sair do consultório e dizer, seu exame não deu nada. Ótimo, fiz o meu papel, me preveni, não tinha nada e vou para casa tranquilo. Tranquilo. Melhor coisa do mundo. E seguir dentro desses propósitos, né, de estar sempre atento e cuidando da saúde. Exatamente. Doutora Maiara, mais uma vez aqui, a gente agradece por você trazer aqui seus conhecimentos aqui para nós e reforçar essa campanha aqui do Março Azul e dessa questão fundamental que é preciso que a gente cuide da saúde, faça o exame para prevenção do câncer de intestino, conhecido também como câncer coloretal. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar esse conhecimento e poder ajudar todo mundo a entender sobre a importância dessa prevenção. E sempre que puder, sempre que precisar, eu estou à disposição, porque propagar a saúde é obrigação do médico e eu faço isso com todo o prazer do mundo. Muito obrigado e bem a todos, né, que podem ter justamente pessoas como a doutora Maiara, que levam os seus conhecimentos às pessoas para que elas se situem e vivam mais com qualidade de vida. Exatamente. Muito obrigado por sua participação. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você também que nos acompanhou. Até um próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.